E como substituir o leite de vaca na dieta APLV, na dieta sem, né, com restrição da proteína do leite de vaca, seja na dieta materna, seja na dieta da criança. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo comigo. Eu sou Juliana Maia, eu sou mãe de uma criança já curada à alergia à proteína do leite de vaca e a outras alergias alimentares e me tornei nutricionista especialista no tratamento das alergias alimentares, principalmente da alergia ao leite de vaca, que é a alergia com maior incidência, né, que tem o maior número de casos, é o alimento mais alergênico, com certeza. E é uma grande dúvida que eu fiquei, e eu tenho certeza que é a maior dúvida que está aí na sua cabeça, além de quando vai chegar a cura, a tolerância, né, que também é uma preocupação que nós temos. E a gente sabe que vai chegar para a grande maioria das crianças, cada uma a seu tempo, alguns fatores vão incidir aí nesse momento, e a gente sabe que apenas 2% não vão adquirir a tolerância total. Mas até essa tolerância chegar, o que a gente faz? O que está nas nossas mãos, nas mãos, né, dos principais cuidadores da criança, na grande maioria das casas, dos lares, a principal cuidadora é a mãe da criança, mas temos outros também que são fundamentais e todos devem entender a importância de se fazer o correto tratamento da PLV e de outras alergias alimentares até que a tolerância chegue. E o que nós devemos fazer enquanto a criança não tem a condição, né? O sistema imune da criança, que são os soldadinhos ali de defesa, não tem a condição de ter o contato com o alimento sem fazer reação alérgica, gente. É a total isenção mesmo, né? Blindar a criança do contato com esse alimento que vai provocar as reações alérgicas, que vão provocar os sintomas de pele, gastrointestinais ou respiratórios dessa criança. Então a gente tem que fazer substituições, porque a gente sabe que na maior parte da população, o leite e os seus derivados, eles têm um importante papel, fazem parte de muitas receitas, fazem parte de vários produtos industrializados e até de produtos que não são alimentos, né? Que é uma parte importante que todo mundo deve saber, que eu sempre reforço aqui para vocês, a importância de uma boa leitura de rótulo, uma boa leitura de bula, entrar em contato com o saque, saber entrar em contato com esse saque também é muito importante, para a gente entender se naquele alimento ou naquele produto tem algum resíduo ali da proteína do leite de vaca. E aí vai depender, claro, da sensibilidade de cada criança. Algumas crianças vão reagir a mínimas quantidades da proteína, outras crianças vão precisar de uma quantidade maior de proteína para reagir, mas a gente tem que se certificar. E quanto mais segurança a gente tiver que aquele alimento ou produto não tenha uma proteína, maior a segurança para os nossos filhos também de não terem reações alérgicas. Então, temos aqui 3 situações especiais, né, por onde essa proteína pode ter o contato ali com a criança, seja via contato da mãe e alimentação da mãe, quando a criança reage via leite materno. É importante também lembrar aqui para vocês que nem toda criança APLV ou com outras alergias alimentares vai ter reação via leite materno. Algumas crianças precisam ter o contato direto com o alimento para ter reação. Via leite materno, algumas crianças não reagem. Por quê, gente? Isso aí é muito importante vocês saberem. Porque a mãe, ela vai mastigar o alimento, né? Todo o processo ali do trato digestório vai digerir, vai quebrar bem aquele alimento, consequentemente a proteína desse alimento, que é o nutriente que em contato ali com o sistema imune pode ou não provocar uma reação alérgica. Então a proteína ela vai ser bem quebradinha. O que passa via leite materno é uma proteína bem quebradinha. Então, quando chega nessa criança, algumas crianças não reagem a essa proteína do leite ou de outros alimentos via leite materno bem quebradinho. Tem criança que só vai reagir quando o alimento é dado diretamente a ela, ou seja, né, no caso das crianças a APLV, com alergia à proteína do leite de vaca, algumas crianças só reagem quando é dado fórmula infantil, que a base ali é a proteína do leite de vaca inteira, quando dá a fórmula, a criança faz sintoma de pele, respiratório ou do trato gastrointestinal. Ou na parte da introdução alimentar, quando o alimento vai ser dado diretamente à criança. Algumas crianças, nesse momento, podem reagir a algum outro alimento, lembrando que uma criança APLV
Tem algumas crianças que sim vão reagir somente ao leite de vaca, mas outras crianças podem reagir a alguns outros alimentos. Então é importante a gente ficar ciente disso, né? Fazer um processo super bem acompanhado com médico e nutricionista especialista em alergia alimentar, porque esse processo também da introdução alimentar, ele é um processo que deve ser muito bem acompanhado e observado para uma criança PLV, que pode não reagir a alimento nenhum. Claro que a gente vai pegar sempre nas bases, né, de uma boa alimentação, que a criança tenha uma boa relação com o alimento, uma oferta alimentar ampla, bem variada, com cheiros, gostos, texturas, deve ser oferecido à criança de forma segura, para que ela tenha uma boa, vamos dizer, uma boa relação com o alimento, se nutra da forma adequada, isso é importante, para que ajude ele também a microbiota intestinal, que são as bactérias boas que moram no intestino, a se diversificarem, a ficarem no estado equilibrado, que também vai ajudar no equilíbrio do sistema imune e no processo de caminhada para a tolerância, para a cura da alergia alimentar. Mas, quando a criança reage via leite materno, então a mãe realmente tem que fazer aí todo o processo, né, de restrição desta proteína, seja na sua alimentação, seja em alguns contatos também que essa mãe tem com a proteína, dependendo da sensibilidade da criança. Então, tem criança, por exemplo, que vai reagir com uma mínima quantidade de proteína. Então, a mãe também vai precisar, por exemplo, fazer restrição de traços domésticos, que são aquelas pequenas quantidades de alimentos que ficam agarradinhos ali em materiais que são porosos e que riscam com facilidade, né? Por exemplo, plástico, silicone, teflon. Então, o que já teve contato com algum alimento que tenha proteína do leite de vaca, essa mãe não vai poder ter contato naquele momento. Em compensação, nós temos outras superfícies que a gente consegue higienizar bem, a mãe pode ter contato completamente. Tem criança que não vai reagir nesse nível, né? Então é importante também a gente conhecer cada alérgico, por isso a importância de um profissional realmente especialista do seu lado, né? E dentro do método Juliana Maia, por exemplo, que é o meu método de acompanhamento de crianças APLV e com outras alergias alimentares, um método individualizado, a gente vai justamente aplicar o método para entender como o seu filho, a sua filha reagem e qual que é o nível de restrição que realmente você precisa fazer ou não, né? Porque tem famílias que realmente precisam restringir um pouquinho mais, tem famílias que não precisam fazer uma restrição tão ampla. Muitas e muitas mamães e famílias que chegam até mim, tanto a mãe está fazendo restrição desnecessária de vários alimentos, quanto a criança não está conseguindo evoluir bem ali no processo de introdução alimentar. Então, a gente precisa avaliar isso com muito cuidado, realmente entender se a criança está fazendo reação alérgica a todos aqueles alimentos, ou se eles foram tirados por um profissional de saúde que não é especialista, ou pela própria mãe, pela própria família ali no desespero, por não entender bem o que estava acontecendo, acabou achando que a criança está reagindo a um monte de alimentos, que na grande maioria dos casos, gente, não é o que acontece, né? Então, isso é muito importante que seja muito bem acompanhado por profissional, porque na medida que a gente sai tirando um monte de alimentos, a mãe entra em risco nutricional, inclusive com risco de ter queda na produção de leite materno. Muito cuidado com isso. Eu já vi muitas mamães desnutrindo, né, trazendo outras consequências graves, desmaios, quedas por hipoglicemia, baixa mesmo da glicose no sangue, porque não estão se alimentando da forma adequada. Olha o problema que isso pode trazer para essa mãe, para essa família, que geralmente é a principal cuidadora dessa criança, né? Então, quando a gente vai fazer a substituição do leite de vaca na dieta materna, o que tem que acontecer? Primeiro, né, o nutricionista ele vai quantificar ali a dieta da mãe, vai fazer alguns ajustes nutricionais. Muitas mamães, né, precisam sim serem suplementadas, porque elas não conseguem, não é hábito delas fazer o consumo de outros alimentos que tenham um bom aporte de cálcio. Então, dependendo aí da mãe, a gente precisa suplementar. Dependendo da mãe, se é uma mãe que come de uma forma mais ampla, com uma boa variedade alimentar, a gente consegue aumentar uma ou outra quantidade de alimento para que a mãe atinja o aporte de cálcio. E se a mãe sente falta de alguma coisa que pareça leite e derivados, aí a gente pode entrar com produtos que se assemelham aí, né, a leites. Então, por exemplo, o leite vegetal, né, que nada mais é do que um caldo do vegetal, ele pode entrar nessa hora para a mãe consumir, utilizar em preparações e fazer as substituições necessárias. Então, por exemplo, hoje a gente tem leites vegetais de oleaginosas, como leites de amêndoa, de castanha, de avelã, de pistache, por exemplo, leites de leguminosas, como o de amendoim.
Temos também o leite de arroz, o leite de aveia, né, que são de cereais, ou de quinoa, que também pode ser feito. Podemos fazer leites vegetais também de tubérculos, por exemplo, como o inhame, a batata doce. Mas lembrando, gente, que esses leites vegetais nada mais é do que o caldo daquele alimento, tá? Então, por exemplo, um aporte de cálcio, que no leite de vaca é em torno de 100 miligramas de cálcio para 100 ml, muitas vezes nesses alimentos não vai atingir essa quantidade de cálcio, por exemplo, ou de vitamina D, ou de vitamina E. Então, a gente vai ter que realmente fazer uma quantificação e, se necessário, mexer na dieta. Claro que a gente vai sempre trabalhar com ajuste da dieta antes, e depois, em alguns casos, a gente vai fazer a suplementação quando necessário, tá? Então, na dieta materna, a gente faz o ajuste nutricional e aí depois a gente vai fazer a entrada aí desses leites vegetais e produtos com leites vegetais, porque hoje a gente tem uma ampla gama, né? Dá para fazer receitinha caseira e tem algumas marcas também disponíveis no mercado com requeijões, pastinhas para que sejam passadas nos pães, que mais? Queijo vegetal, né? Isso é importante. Uma dica que eu tenho que dar aqui para vocês é que nem tudo, gente, que é vegano é seguro para a PLV, porque o vegano, para receber o selo de produto vegano, ele só não pode ter leite ou outros produtos animais como ingrediente daquele alimento. Mas o que vem da indústria pode ter o contato cruzado, porque compartilhou ali o local de estocagem, compartilhou o maquinário, por exemplo, e aí esses produtos, por incrível que pareça, podem ter traços, sim, de leite de vaca ou outras proteínas animais. Então fiquem atentos quanto a isso, leiam o rótulo sempre, na dúvida, entre em contato com o saque da maneira correta. Então, dentro do método Juliana Maia também, eu já formulei um modelinho para as minhas mamães ali mandarem para o saque, para terem uma resposta de qualidade, porque nem sempre o saque nos responde como a gente quer, e da forma, né, e na velocidade que a gente precisa. Por isso também que dentro do método eu tenho um grupo sempre atualizado, com várias respostas de saque, porque tem hora que a gente precisa para ontem, né, das respostas, e a gente manda, tem saque que responde, tem saque que demora uma semana, um mês, e isso é infelizmente, é uma realidade que nós, mães de alérgicos, enfrentamos, tá? Então, primeira etapa já está explicadinho aqui como faz a substituição do leite de vaca na dieta materna. Depois, a gente tem a parte da substituição para as crianças. E aí vai depender muito da idade dessa criança. Então, até 1 aninho de idade, a gente sabe que o que nutre a criança é leite materno ou fórmula infantil hipoalergênica, no caso das crianças APLV. O que acontece, gente? Se a criança, então, ela está em aleitamento materno ou em uso de fórmula hipoalergênica, eu não preciso me preocupar com suplementação dessa criança, em adequação, né? Porque aí, se a oferta de leite materno ou de fórmula estiverem adequadas, obviamente quantificado por nutricionista especialista, está dentro ali do que a criança precisa, essa criança não vai sofrer risco ou carências nutricionais, porque o leite materno ele é super completo e a fórmula, em termos nutricionais, né, não tem aquela parte viva do leite materno que é tão importante, que eu sempre reforço aqui para vocês, que é o melhor alimento para criança, qualquer criança, e principalmente a criança a PLV com outras alergias alimentares, porque além da nutrição completa, ele também tem substâncias vivas, como pré e probióticos, que vão ajudar na maturidade da microbiota intestinal, que ajuda na regulação do sistema imune, que ajuda na caminhada para a tolerância. E a mãe também, via leite materno, passa suas células de defesa já mais maduras, que já entenderam, né, que proteína de alimento não é agressor, que elas já entenderam o que é proteína de vírus, proteína de bactéria, de fungo, que realmente vai trazer algum risco, alguma doença para a criança. E a mãe vai passar esses soldados já mais bem treinados em reconhecer o inimigo via leite materno. Então, essa criança, ela vai receber também essa parte viva via leite materno. A fórmula infantil não tem isso, mas ela tem proteína, ela tem carboidrato, a gordura e os micronutrientes, vitaminas e minerais que a criança precisa. Então, se a criança está com um desses dois alimentos, né, e a fórmula somente quando o aleitamento materno não é realmente possível, por, enfim, várias questões aí que podem acontecer, a criança está bem suprida em termos de vitaminas, minerais, que vem ali daquele grupo de leite e derivados. Até porque, gente, a gente só vai entrar realmente com leite, né, leite de vaca na vida de uma criança, e aí tô falando de uma criança que não seja PLV, sempre a gente vai pensar isso depois de 1 aninho. Até o guia alimentar mais recente,
Eles falam da criança não alérgica, que poderia entrar ali com alguns derivados, em algumas preparações, mais próximo ali aos 9 meses, né? Essa é a recomendação mais atual, mas a gente vai pensar mesmo no leite de vaca só depois de um aninho. Para a criança PLV, esse TPO, esse teste com leite de vaca, claro, para cada criança vai ser feito a seu tempo, vários fatores de forma individualizada devem ser observados, algumas crianças só vão poder fazer teste com leite de vaca com a supervisão de médico, em local controlado, porque algumas reações podem ser graves e trazer risco de vida para essa criança, tá? Mas então, até um ano, se está com leite materno ou a fórmula infantil, eu fico bem, né, e a quantidade está adequada, eu fico bem tranquila que essa criança está bem nutrida, e nesse processo, a partir dos 6 meses também, a gente começa a oferta de alimentos sólidos, né, de forma variada, com os grupos alimentares ali variados, que vai começar, a criança vai começar a ter um contato, né, vai começar a iniciar ali aquele contato, aquela nutrição com alimentos sólidos, e aí depois de um ano, é que, vamos dizer, que ficaria mais ou menos ali 50% entre a nutrição que vem do leite materno ou fórmula e a nutrição que vem do alimento, e depois de um aninho, a criança vai tendendo a comer cada vez mais alimentos sólidos, ingerir menos leite materno ou fórmula, e a partir de 2 anos, estando a criança em uso de fórmula infantil, hipoalergênica, no caso das crianças APLV, aí sim, a criança não tendo um processo de seletividade alimentar, ou fobias alimentares, ou não tendo múltiplas restrições por conta de alergias alimentares, muitas vezes a gente já consegue suspender o uso da fórmula, a criança se nutre pelos alimentos sólidos, e algumas vezes a gente tem que só suplementar o cálcio ou algum outro nutriente na medida ali da quantificação do que a criança ingere, tá? Então a gente vai ter essa preocupação maior a partir dos 2 anos, aonde em alguns casos a gente já suspenderia a fórmula infantil. Em aleitamento materno, gente, né, eu sempre gosto de reforçar isso aqui para vocês, a mãe e a criança vão até onde elas quiserem, até onde for confortável e bom para os dois. O leite materno não atrapalha a introdução alimentar, o leite materno não atrapalha qualquer processo, né? É lógico que na medida que a criança vai chegando ali a 2 anos, a oferta de leite materno ela vai diminuindo e a oferta de alimentos ela precisa aumentar, né? Isso é importante também, porque tem alguns casos que eu já vi acontecendo de uma criança realmente bastante apegada ali à mãe, ao processo do aleitamento, que ainda é uma criança que mama muito e está comendo poucos alimentos. Então a gente organiza, né? A gente organiza aquele dia a dia, aquele processo alimentar da criança para que ela tenha mais oportunidades de ter contato com alimentos sólidos, porque realmente perto de 2 anos ela já precisa comer mais e amamentar menos, tá? Mas é um processo de organização. Querendo e podendo manter esse aleitamento além de 2 anos, com toda essa estrutura, né, esse dia da criança de alimentação bem organizadinho, a mãe pode manter sem problema algum, tá bom? Então é isso. E nessa criança acima de 2 anos, como eu expliquei aqui, aí a gente vai observar. A criança, se não precisa mais de fórmula, a gente já suspende, porque a criança tem capacidade de se nutrir pelos alimentos sólidos, a gente vai só acompanhando ali como é que está o crescimento, né, os sinais de evolução para a criança pela idade, como que está a ingestão dessa criança em termos de qualidade e variação alimentar, para ver se realmente ela está conseguindo suprir as suas necessidades, e caso haja necessidade, a gente suplementa um ou outro nutriente que esteja mais deficiente ali pela quantidade e variedade que a criança come a partir de 2 anos de idade. Eu sei que é um processo complexo, porque essa quantificação, gente, né, a pessoa que é leiga no assunto, que não é nutricionista especialista em alergia alimentar, realmente não vai conseguir fazer essa quantificação, porque isso é uma coisa muito específica do profissional especialista, né? Então, por isso que eu sempre reforço aqui para vocês a importância de ter um bom médico e uma boa nutri especialista em alergia alimentar, porque o que eu já vi de tratamentos errados, a criança sofrendo carências nutricionais, não conseguindo evoluir de forma adequada na alimentação, de uma forma variada, prazerosa, gostosa, né? Porque isso também é muito importante. Dentro aí o processo, enquanto a criança continua com alergia a algum alimento, porque está sendo acompanhada por profissional que não é especialista em alergia alimentar, gente, não é brincadeira. E eu já vi também muitas crianças em reação alérgica. Por quê?
foi feita uma dieta errada e inadequada para a mãe ou para a criança, ou ela está em uso de fórmula que ela está em reação alérgica, mesmo alguma fórmula que seja para a PLV, vocês precisam entender que as fórmulas são diferentes. Tem fórmula para a PLV que tem leite de vaca, com a proteína bem quebradinha, que é extensamente hidrolisada que a gente fala, mas nem toda criança, dependendo ali do momento do tratamento e do grau de inflamação que ela esteja, vai tolerar aquela fórmula. Então, por isso a importância, né, de ter realmente um profissional especialista em alergia alimentar acompanhando todo esse processo. E se o tratamento da PLV e de outras alergias é a dieta de restrição, e sempre que a gente fala em dieta de restrição, é uma dieta de risco nutricional. É urgente, é imprescindível que vocês tenham uma nutricionista especialista ao lado de vocês, porque, gente, nesse momento aqui, uma deficiência nutricional para a mãe e para a criança, principalmente, que está ali se desenvolvendo, né, a parte neurológica, motora, todas em desenvolvimento, em amplo desenvolvimento. Então, a criança do nascimento até 1 ano, ela praticamente dobra de tamanho. Então, olha a quantidade de nutrientes que ela precisa. E se falta algum nutriente importante, seja um macro ou micronutriente, né, vitaminas e minerais para essa criança, ela pode sim trazer repercussões gravíssimas para essa criança, como eu já vi acontecendo, né, com crianças com enfraquecimento ósseo, com má desenvolvimento neurológico, a criança que não acompanha os sinais de prontidão para a idade, aquela criança mais lenta, é uma criança que demora a sentar, demora a falar, demora a se posicionar como uma criança para aquela idade, por carência nutricional. Não estou falando que todo esse processo, né, quando acontece um atraso na fala ou no desenvolvimento, é sempre de carência nutricional, né? Cada caso tem que ser avaliado individualmente, com certeza. Mas já vi sim alguns casos acontecendo por conta de má nutrição da mãe e da criança que estão em dieta de restrição do leite de vaca, ou até, em alguns casos, de outros alimentos também. Então, é fundamental, gente, que vocês tenham realmente uma atenção e um bom acompanhamento nessa parte da dieta e dos cuidados do dia a dia, que são tão importantes para a criança se manter longe dos sintomas, longe das reações que trazem tanto desconforto, que trazem muito uso de medicamento, algumas vezes, lembrando que todo medicamento pode trazer uma consequência, né, um efeito adverso, um efeito colateral daquele medicamento, principalmente quando usa a médio e longo prazo. Então, dentro do método Juliana Maia, que é um método natural, a gente sempre prioriza fazer com que a criança se blinde daquela proteína, né? Entender qual que é o nível de sensibilidade da criança, entender realmente a quais alimentos ela realmente reage de forma alérgica e blindar a criança daquela proteína para que de forma natural, sem uso daquela quantidade de medicamentos, a criança fique estabilizada, longe dos sintomas e que o corpo, o organismo desinflame e que a gente promova uma boa nutrição da mãe e da criança para que ela caminhe de forma mais leve e mais responsável, mais natural, rumo à tolerância à cura das alergias, que a gente sabe que vai acontecer para a grande maioria das crianças, cada uma a seu tempo. Mas o que está nas nossas mãos em fazer é garantir que a criança tenha qualidade de vida, saúde e boa nutrição. E, infelizmente, muitas famílias que não estão bem acompanhadas acabam se atropelando em todo esse processo, traumatizando muito a família, a mãe e a criança, trazendo consequências graves de má nutrição e de doenças mesmo que podem vir dessa má nutrição durante esse período. Não deixem isso acontecer. Espero que essa aula tenha sido de ajuda aí para vocês. Qualquer dúvida, coloquem aqui para mim nos comentários. Estou à disposição, né, de vocês para auxiliá-las, responder o máximo que eu posso por aqui e sempre que quiserem, estou esperando cada uma de vocês dentro do método Juliana Maia de acompanhamento individualizado de crianças com alergia alimentar. Muito obrigada e até a nossa próxima aula ao vivo.